No deserto, a voz do homem é consumida pelo vento. O silêncio tem peso e textura, uma aspereza que rasga a garganta. É ali, entre pedras quarentes e o horizonte que treme, que começa a pergunta que chamamos pelo título deste estudo: a verdade oculta sobre a ação divina que levou Elias ao céu. Não foi apenas um milagre espetacular para impressionar a multidão. Foi um gesto inserido numa história. Foi um movimento teológico com finalidade e forma. Repare, a narrativa não termina com um gesto de brilho isolado. Ela é tecido, motivo e resposta a uma crise. Samaria era a capital que ostentava, num brilho fenício, a decadência espiritual do reino do norte. Palácios com cedro, altares polidos, deuses importados e um culto que confundia prosperidade com aprovação divina. No olho deste espetáculo de luxo, Acabe ergueu uma corte que mais parecia um teatro dedicado aos ídolos. A riqueza pública era sintoma de uma pobreza religiosa. A aliança fora esquecida, a linguagem profética calada ou perseguida. É nesse contexto que Elias surge como anomalia radical. Vestes ásperas, sustento do deserto, voz de ruptura. Enquanto a corte buscava escultura e perfume, Elias trazia pedra, jejum e palavra cortante. Ele não procurava agradar a plateia, procurava lembrar o pacto. Entender por que Deus retirou Elias da cena de forma tão singular, sem que a morte comum o reivindicasse, exige que observemos tanto o cenário quanto o homem. Elias, mais do que indivíduo, torna-se testemunha encarnada da lei e do profeta, a justiça que acusa, a memória que acusa, o testemunho que não se apaga. A trajetória final dele não é fuga, nem mera excentricidade. É ponto culminante de uma missão que tinha de falar a história de Israel de maneiras que palavras sozinhas não conseguiriam. Se você quer entender por que essa ação divina foi tão decisiva, e as implicações para nossa esperança hoje, fique comigo até o fim, e se desejar, baixe o resumo deste estudo no link. Inscreva-se para acompanhar a série. Veja então, Elias como figura, a roupa rasgada, o couro da viagem, o manto grossamente tecido. Ele caminha como quem carrega um tribunal na própria sombra. Sua fala não é de quem procura fazer-se amado, é de quem lembra a lei, que acusa e que chama ao arrependimento. Ele opera juízo em nome de Yahvé e, ao mesmo tempo, atua como sinal. Um sinal que aponta para algo além de si mesmo. É por isso que sua preservação física precisa ser entendida sob múltiplas camadas: jurídica, tipológica, escatológica. A jornada até o momento final tem paradas que não são acidentais. São estações carregadas de memória teológica. A primeira é Gilgal. Pense em Gilgal como o lugar onde a história recomeça. Ali foi a renovação depois da travessia, o ponto onde identidade e promessa foram lembradas. Quando Elias e Eliseu passam por Gilgal, não estão apenas caminhando em terreno. Estão reativando a memória da aliança, sublinhando que o caminho de Israel se mede por promessas e por checagens de fidelidade. De Gilgal seguem a Betel, nome que carrega Jacó em seus sonhos. Betel é porta. Ali a terra se abre para o encontro, a lembrança de escada, de encontros com o divino em lugares liminares. Em Betel, a narrativa toca a memória patriarcal e reapresenta o profeta como aquele que reconhece portas abertas para Deus. Mais adiante vem Jericó, cidade de limiares, de muralhas que caem, de começo para a terra prometida. Cada parada da marcha de Elias e Eliseu é, portanto, símbolo e lembrança. São pontos de recolhimento da história de Israel, ativadores de vocação. Finalmente, o Jordão. O rio é sempre enigmático na Escritura. Divide, une, marca passagem. Cruzar o Jordão é passar de um regime para outro, é fazer memória da entrada e da promessa. A travessia de Elias e Eliseu do outro lado do Jordão é uma travessia ritual que prepara o cenário para algo que transcende a política do momento. A cena do Jordão merece ser descrita com detalhe sensorial, porque nela o material se torna veículo do simbólico. Elias pega seu manto, o manto que não é apenas tecido, mas sinal de autoridade e missão, e com um gesto que lembra antigos ritos, dobra-o e toca as águas. As águas se abrem. Há uma reordenação do fluxo que parece obedecer a uma lei antiga. Quando a voz de Deus se manifesta, a matéria responde. Eliseu atravessa e depois observa o acontecimento que se tornará paradigma. Não uma simples partida, mas um trânsito que altera a paisagem espiritual. É aqui que chegamos ao clímax, a ascensão. Como descrevê-la sem reduzir o mistério? Podemos traçar imagens que ajudam a pensar.
sempre sinalizando que são interpretações e não exaustões do mistério. Imagine um vácuo que não é ausência hostil, mas abertura para outro modo de presença. Imagine luz que não apenas ilumina, mas que reorganiza densidades, níveis de existência que se afinam. Em linguagem quase física, alguns falam de uma manifestação que remete a estados de energia. Termos como plasma, frequência, densidade do ar aparecem como metáforas que tentam captar o indescritível. Essas imagens podem ser úteis para nossa imaginação, mas precisam ser marcadas. São tentativas humanas de nomear o que supera nossas categorias. Nesse quadro metafórico, Elias é atraído por uma força que parece responder à sua frequência espiritual, não no sentido místico barato de recompensa, mas no sentido de que o testemunho integral de sua vida torna-se chave capaz de abrir uma passagem. Há um momento em que o manto, símbolo de missão, escorrega das mãos. O manto cai no chão com um som que é mais testemunho do que ruído. Eliseu, vendo o manto cair, rasga suas vestes, gesto que não é só emoção, mas sinal legal de luto e de sucessão. Ele recolhe o manto, e com ele, a vocação que passa. O manto no chão é, portanto, prova e chamada, prova de que algo divino aconteceu. Chamada para que essa missão continue na vida do sucessor. Quando descrevemos cenas com vocabulário quase científico, energia, plasma, frequências, devemos sempre lembrar que estamos usando analogias. A Escritura não nos dá um manual físico da ascensão. Ela narra um acontecimento teofânico cuja natureza excede a ciência humana. Dizer que a ascensão envolveu reorganização de matéria é uma forma possível de interpretação simbólica, mas não é uma redução do milagre ao natural. Pelo contrário, é um esforço para compreender, a partir da experiência humana, como o divino pode operar sobre o mundo criado. Porque Deus optaria por retirar Elias desse modo, em vez de deixá-lo sucumbir à condição comum da morte humana. Há várias camadas de resposta que podemos articular, sempre sublinhando o caráter interpretativo. Primeiro, função prototípica e tipológica. Elias funciona como protótipo do que a Escritura aponta como possível restauração da vida no fim dos tempos. Não numa garantia de imortalidade comum a todos, mas como sinal antecipador. Na tradição judaica e na leitura cristã, Elias reaparece como figura associada à vinda redentora. Malaquias fala de seu retorno para preparar o caminho. No Novo Testamento, as palavras e a presença de Elias se entrelaçam com a transfiguração, onde Jesus aparece em glória acompanhado por figuras que evocam a lei e os profetas. Assim, a preservação de Elias pode ser vista como gesto pedagógico. Deus dá à comunidade um testemunho físico que aponta além da história finita. Segundo, testemunho judicial e memória. Elias não é apenas símbolo, é garantia de que a história recebeu denúncia. A retirada física de Elias funciona juridicamente como selo. A voz que acusou as infidelidades permanece como testemunho efetivo, não quebre nem esmorece. A tradição entende que, ao ser levado, Elias não foi removido para apagar sua acusação. Foi colocado como testemunha perpétua. A presença continuada, então, não contradiz a realidade da morte humana. Ela honra de maneira singular a função profética. Terceiro, sucessão e responsabilidade comunitária. O manto que cai, e é recolhido por Eliseu, marca que a missão não era pessoal na dimensão do ego, mas uma herança institucional e espiritual. Deus age de forma a não eliminar a responsabilidade humana. Ao contrário, ao levantar Elias do chão, ele coloca sobre a terra um objeto que transforma o discípulo em herdeiro. Isso tem implicações práticas para a comunidade de fé. A missão exige treinamento, transmissão e coragem para tomar o manto que jaz no pó. Importante frisar, todas essas dimensões são leituras teológicas possíveis e plausíveis dentro da tradição que lê Elias como figura-chave. Não devemos, porém, confundir hipótese interpretativa com dogma empírico. Quando falamos de protótipo da glorificação corporal, estamos oferecendo uma forma de pensar a história da salvação, que dialoga com tradições intertestamentárias e com leituras cristológicas posteriores. É uma forma de entender, não de encerrar o mistério. O pós-ascensão não é silêncio. O que fica no chão é expressão de convocação. Eliseu rasga as vestes em sinal de luto e de tomada de responsabilidade. Sobe ao Jordão com um manto e toca as águas. Elas se abrem. É como se o gesto inicial de Elias se tornasse hábito e lei. A obra do profeta continua na comunidade. O manto, agora nas mãos do sucessor, carrega menos a aura do indivíduo e mais o encargo da missão. Esse movimento preserva a historicidade da ação divina.
Deus age, mas espera resposta e continuidade humanas. Há, ainda, uma implicação escatológica sutil e necessária de sublinhar. A narrativa aponta para a esperança de que a história pode ser transformada, que a morte não tem a última palavra, não, no entanto, como promessa de imortalidade automática para todos, mas como sinal de que a redenção final pode envolver transformação do corpo, memória que é preservada e justiça que é restaurada. A figura de Elias alimenta essa esperança e, ao mesmo tempo, convoca a vigilância. A expectativa da intervenção não substitui a responsabilidade do arrependimento e do testemunho. O que isso significa para nós, hoje? Primeiro, que devemos resistir ao sentimentalismo que transforma a narrativa em espetáculo desconectado de ética. A ascensão de Elias não é modelo para a busca de privilégios espirituais. É, antes, ensinamento sobre a gravidade da vocação profética. Denunciar a injustiça, lembrar o pacto, viver de maneira que a própria vida funcione como testemunho. Segundo, que a comunidade precisa manter mecanismos de sucessão e formação. O manto só se torna instrumento quando alguém o toma e carrega. Eliseu não herdou uma aura mística sem trabalho. Ele assumiu uma vocação com risco e custo. Por fim, há uma prática espiritual que brota dessa história: esperar sem passividade. A comunidade que conhece a história de Elias é chamada a manter o zelo profético, não o zelo de correria histérica, mas o zelo de quem cultiva fidelidade, oração e coragem moral. A esperança de que Deus pode intervir não nos exime do dever de agir com justiça, misericórdia e coragem. A ação divina que levou Elias ao céu é também um convite para que tomemos o manto que ficou no chão e continuemos a obra de denúncia, compaixão e anúncio. Fecho com uma imagem que liga o início e o fim desta narrativa: o deserto onde a voz é abrasada e o manto estendido no pó. O deserto lembra que a verdade muitas vezes é forjada no silêncio e na escassez. O manto caída lembra que a vocação é transmissível e exige resposta. A verdade oculta sobre a ação divina que levou Elias ao céu não é um segredo estático. É uma convocação dinâmica. Deus age de maneiras que preservam memória, apontam esperança e exigem continuidade. Que este estudo reacenda em nós o zelo necessário para tomar o manto e continuar a testemunhar, com humildade e coragem, o caminho da aliança. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa reavivar seu zelo. E se quiser aprofundar, inscreva-se e acesse o estudo complementar. Que a memória de Elias nos lembre: o testemunho fiel não se perde, ele transforma gerações.